Eu E tive é tão interessante, né, Lu, você trazer essa comunicação atenta para ouvir essas crianças em qualquer idade, porque a gente também trabalha a questão da nossa projeção. Na infância minha, eu tinha aquele sonho, eu tinha vontade de fazer isso e eu quero que meu filho faça. Então, a projeção, às vezes, nossa também. E deixar. Se a gente perceber assim, um talento da criança, a criança ela gosta das artes, ela vai ter dificuldade de entrar naquela persona de ser um empresário, de trabalhar com rigor, porque ela é uma pessoa expansiva, uma pessoa para fora, uma pessoa que gosta de fazer o seu horário. Então, a criança já demonstra esses talentos desde a infância. não, ela Se ela, demonstra. Desculpa. se é uma pessoa, é uma criança muito analítica, e a numerologia que eu faço, eu analiso essas questões dos números relacionados aos talentos. Então, os pais, sabendo essa questão energética da criança também, tira esse fardo das costas das crianças, de É, é, realizar esses sonhos, né? não tem que realizar, eu queria ser bailarina, a menina tem o Isso, jeitinho, ela vai ter que ser bailarina, não, ela pode dançar. Ela isso. talvez quisesse ser violinista, ou, sei lá, comunicadora, ou fotógrafo, sei lá. Tem um livro que eu gosto muito, que se chama O Óbvio que Ignoramos, Sim, tá? sim. Do Jacob Petri, que escreveu com o Valdemar Bündchen. O livro é muito bom porque ele fala exatamente, você tem que ir na linha onde a criança demonstra o seu talento. Isso, Você não tem que exatamente. ficar tentando acertar rota para aquela sua crença. O problema é que nós crescemos com essas crenças. Ah, não, meu filho só vai ser feliz se ele for, como é que se diz? Engenheiro, ou médico, Sim. ou advogado. Né? Não, seu filho vai ser. Eu tinha um colega a Tati está falando. Aí eu Sim, recomendo esse livro a todos os pais. Eu tive um colega na escola que ele gostava muito de surfar, muito de surfar. sim. E era uma escola muito forte. E só tinha gente. 80% se formou em direito, engenharia, medicina. E ele, não sei se fez faculdade, nem lembro se ele fez faculdade. Hoje ele é um tremendo empresário, ele é um tremendo empresário, ele é do setor de restaurantes, ele faz parte da comunidade, e ele agrega todo mundo, e ele luta pelos direitos da coisa. Quer dizer, os pais dele deixaram ele seguir o fluxo, não ficaram, não, você como Sim. estudou num colégio bom, dos melhores do Rio de Janeiro, então você vai ter que se formar numa coisa formal. Eu acho que ele nem fez faculdade, dentro do que eu... Ele nem sabia que ele gostava de cozinhar, mas ele deve ter Descobrir pelos esse ares, talento. né? E aí ele foi, pronto, hoje ele é uma pessoa feliz e de sucesso, dentro daquilo que ele considera sucesso, né? Porque a pessoa também agrega isso, né? A gente fala assim, eu vou ser feliz se eu tiver sucesso, então eu preciso ser Exatamente. poderoso, eu Ser preciso reconhecido. ser reconhecido o presidente daquela empresa, ou eu preciso ser o melhor alguma coisa. Aí a gente volta para aquele modelo pirâmide, eu preciso ser mais do que os outros. Se eu preciso Sim. ser mais do que os outros, eu estou com baixa autoestima, gente. E quem tem autoestima, alta autoestima, não quer ser melhor do que ninguém, porque não está nem interessado no outro, no sentido Não, de comparação, sim, entendeu? com certeza. Muito Né? interessante. E a gente faz um trabalho muito direcionado para os adolescentes, porque o que acontece? A partir dos 12 anos, a criança já começa, eu digo, ela começa a cortar o cordão umbilical, por isso é que começam os choques. Tá? Ela Sim. precisa disso. Tá? Agora, não precisa ser uma guerra. Né? Por quê? Porque a criança ela quer mostrar que ela é diferente do pai ou da mãe, mas ela não tem entendimento das emoções dela. Né? Então, a gente tem um curso, né, que chama-se a Jornada do Avatar, né, inclusive que tem todos os personagens de Avatar e tudo mais, para a criança começar a entender as emoções e, através de respirações e meditações, ela começar a mergulhar dentro de si mesma, de uma forma mais, digamos, não tão profunda como é um adulto, mas para ela começar a se entender e desfazer dos nós, porque ali a criança ela ainda está muito, o adolescente ele ainda está muito, aquelas informações ainda não estão assim tão fundamentadas naquela, ela ainda está montando aquelas crenças. Então fica mais fácil para ela acessar
as emoções, fica mais fácil para ela acessar esse desentendimento e começar a consertar a rota e procurar o ponto de equilíbrio dela, não é o ponto de equilíbrio do pai, porque ela está sempre tentando se equilibrar segundo a expectativa que os pais têm dela. Então Quer ela ser vai, amado, né, ela Lô? quer ser amada, ela quer ser Isso, reconhecida. E às vezes ela está dando o que ela não tem, o que ela não quer dar para corresponder à expectativa. Então, quando ela vê que ela não vai conseguir, ela refuga, ela briga para se defender, né? Mas ela não sim. entende isso. E o pai não está entendendo, porque a criança não está entendendo. Não tem como o pai entender. Né? Eu recomendo que os pais façam um curso para entender essa dificuldade das crianças. Eu acho que o autoconhecimento é Essencial, sim. fundamental. Deus queira um dia que a gente tenha aula de autoconhecimento da escola, desde pequenininho, que é muito mais importante do que qualquer outra coisa. É importante ler, escrever, fazer conta, é fundamental, porque você vai usar isso na vida toda. Sim. É? Mas será que é tão importante você saber que general levou, foi para a batalha que venceu não sei o quê no ano tal e não sei o que lá? É legal saber, eu adorava história, mas é fundamental isso? Não, não é fundamental isso. Fundamental é saber quem você é, fundamental é saber Isso. o que você quer, fundamental é você reconhecer suas habilidades e ser estimulado dentro disso para você ser o elo perfeito na cadeia onde tudo funciona, né? Sim, sim. Então, a gente está desenvolvendo, se Deus quiser, a gente mais para frente até vai fazer um EAD, para poder chegar ao maior número de pessoas possíveis, para que essas crianças que estão, coitadas, elas estão muito esmagadas dentro de comparações, elas não estão conseguindo se enxergar. Essas crianças estão chegando com crise emocional com 21 anos de idade, quando normalmente é mais tarde que você tem. Já peguei um monte de gente que vai entrar para a faculdade já com depressão, gente. E tem muitos adolescentes também que se machucam, não? Já tem essa questão assim de desistir da vida e os pais ou o familiar ficar atento a essas percepções é muito importante, ou até mesmo esses adolescentes ligar para alguém, sabe, colocar para fora essas emoções, né, Lô? É essencial. Na verdade, a criança está corrigindo, ela faz uma coisa errada, ou ela é julgada ou criticada na escola, e aí ela se autopune. Eu errei. Isso foi uma criança que provavelmente ela foi muito enfiada dentro de uma trilha, tá? As coisas funcionam dessa forma. Então, quando ela chega na adolescência e ela começa a não corresponder às outras pessoas, porque cada um é cada um, né? Cada um tem gente Sim, que gosta de sim. música, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de grupo, tem gente que não gosta, cada um é de um jeito. Quando ela criança vê que ela não consegue se adaptar à maioria, então eu estou errado. Eu tenho um problema. Então ela começa a se mutilar, ela se castiga porque ela não está fazendo o que ela deveria fazer, que ela não sabe nem o que é. Muito interessante. Eu tive acho que a primeira adolescente que eu peguei na minha vida, ela se mutilava. Ela se Sim. mutilava e a gente conseguiu, até é uma forma de acabar com a culpa, tá? E aí a gente foi conversando, e aí ela não conseguia meditar, mas foi só na conversa mesmo, tá? Que ela foi entendendo quem ela era, qual era a expectativa do outro, né? Que aquilo ela não podia corresponder, que ela não estava fazendo nada de errado, mas que ela tinha que começar a assumir a responsabilidade pelas escolhas que ela estava fazendo, né? Sim. E que se ela gostava de tal coisa, que ia ter um monte de gente que não gostava, mas que ela não precisava agradar. Isso foi um trabalho, a gente conseguiu. Hoje em dia ela é uma fotógrafa de sucesso, graças a Deus, hoje em dia. Mas eu peguei, foi a primeira pessoa, eu não sabia nem que as pessoas faziam isso tem milhões de anos. E hoje em dia é moda. Né? Tem desafios, tem muita coisa que a criança, o adolescente precisa trabalhar essa questão emocional, porque as redes sociais estão aí. Ela ela precisa fazer o filtro do que é bom para ela, ter esse não sei, os pais Ela orientar. precisa, mas aí os pais precisam entender. No momento que você está vendo que o seu filho não está, digamos assim, não é que ele não está correspondendo, porque o tal negócio, cada um é cada um, mas se Sim, você está sim, vendo que a criança não está feliz e que ela está se isolando, é porque ela não está conseguindo se comunicar, sim. né? Ela não Ela está tá conseguindo. frustrada, alguma coisa está acontecendo, né, Lô? É. Então, ela não está conseguindo. O que ela fala não está sendo entendido, nem por Sim, ela.
Essa é a questão, nem por ela. Então, ela precisa procurar ajuda para ela começar a entender o que está passando dentro dela, qual é o filme que ela tem aqui e qual é a vontade que ela tem no coração. Para aí começar a entender e para poder começar a manifestar e se aceitar como é. Autoestima é fundamental. Não existe autoestima nesse caso. Uma pessoa que se mutila é porque ela queria ser de um jeito e ela não é. Entendeu? Ela acha que ela seria feliz, faz para não ser rejeitada pelo grupo. Por vários Sim, motivos, tem na muitos verdade. motivos. Tem muitos motivos. Não, o Sim, primeiro é o grupo, porque o adolescente ele precisa da aprovação do grupo. Né? sim. Mas é porque ela não conseguiu uma boa nota também, é porque ela não conseguiu emagrecer, ou porque ela não conseguiu engordar, entendeu? Ou porque nasceu uma espinha na cara. Ela se mutila porque ela tá fugindo do padrão de perfeição se foi o que ela aprendeu a entender, que existe um padrão de perfeição. Então, tem muitas coisas. Ela está querendo se encaixar numa coisa que ela não é. Ela não se aceita como é. Ela aceitar-se como é. Né? Porque aí o que acontece? Por que a autoestima e o autoconhecimento são fundamentais? Porque aí, se você parte desse princípio, né, que eu sou o núcleo de mim, eu sou a base de mim, tudo que vier para mim é para minha evolução, é para eu ser melhor do que eu fui ontem ou do que eu fui Sim. hoje, né? E aí eu entendo o caminho e a vida como desafios e evoluções. Então a vida fica prazerosa, mesmo que aconteçam coisas ruins, porque vão acontecer coisas ruins. Não tem Eu trago como. essa resiliência, né, de olhar para aquela situação de outra forma, né? Não é o fim do mundo, Não mas é o quando fim. a gente tá na adolescência, a gente precisa trazer esse autoconhecimento. Na adolescência a gente está sendo invadido por hormônios. Então, a Sim, oscilação hormonal, a oscilação emocional, ela é intensa, muito mais sim. intensa do que uma pessoa, por exemplo, da minha idade, que você já tem um equilíbrio emocional muito maior, independente de autoconhecimento ou não. Você vê as coisas com um certo distanciamento. O adolescente parece que está num tsunami 24 horas por dia. Se Sim, ele não muito olha para intenso. cá, ele tá dentro de tsunami querendo arrumar o mar. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. A pessoa tem que olhar para si e dizer assim, como é que eu posso surfar na onda? Né? Com É certeza. isso. Né? Oi, Elo, e você falou sobre várias coisas que servem para os adultos que estão passando por essa dificuldade. Nós Também. enfatizamos essa questão do adolescente, da criança, mas a autoestima, essa questão assim de suprir as expectativas do outro, é, essas projeções de profissão, qualquer coisa do tipo, analisar sempre, sabe? Trazer essa autorresponsabilidade, o que eu quero,